Ontem, na cerimônia de abertura dos trabalhos do Legislativo, coisa chata, o presidente da Câmara, Arthur Lira, fez um duro discurso contra a articulação política do governo federal. Lira disse que o Congresso, abre aspas, não foi eleito para carimbar propostas do Planalto. E ainda deixou um duro recado. Não subestimem o parlamento. Ai, ai, vamos ouvir? Para esses que não acompanharam nosso ritmo de entregas e realizações, deixo aqui humildemente um importante recado. Não subestimem esta mesa diretora, não subestimem os membros do parlamento e dessa legislatura. E a boa política, como sabemos, apoia-se num pilar essencial: o respeito aos acordos firmados e o compromisso à palavra empenhada. Uau! Respeito aos acordos firmados. Será que o governo não está liberando as emendas parlamentares prometidas? Será que é esse o recado? Será que os ministérios não estão vindo? Bom, mas tem mais. Em outro momento do seu discurso, Lira disse que o orçamento da União é de todos os brasileiros e não apenas do Poder Executivo. Acompanhe. Que nossa Constituição garante ao Poder Legislativo o direito de discutir, modificar, emendar, para somente aí aprovar a peça orçamentária oriunda do Poder Executivo. O orçamento da União pertence a todos e todas, e não apenas ao Executivo, porque se assim fosse, a Constituição não determinaria a necessária participação do Poder Legislativo em sua confecção e final aprovação. Meu querido espectador da Jovem Pan, que nos acompanha pelo YouTube, que nos acompanha pelo rádio, que nos acompanha pela televisão, é só ligar as pontas. Os compromissos têm que ser cumpridos. Não subestime o parlamento. E, em seguida, o Poder Legislativo pode fazer emendas parlamentares ao orçamento. Tá claro que o recado é grana. O tom desafiador de Lira chegou ao Palácio do Planalto como um recado de que o parlamentar não abre mão de emplacar o seu sucessor no comando da Câmara em 2025. Lira afirmou que errará, entre aspas, quem apostar na omissão do Congresso por causa do ano eleitoral. O presidente Lula, inclusive, já estaria ciente de que Lira quer o seu apoio na sucessão da Câmara. Vai peitar, Lula? Você vai peitar? O nome favorito do deputado para substituí-lo é o de Elmar Nascimento, do União Brasil da Bahia. Emerson Tawil. Eu lembro que me parece que a presidente Dilma Rousseff peitou o então deputado federal Eduardo Cunha para a disputa da Câmara, da presidência da Câmara. O candidato do PT, no caso, ele é médico, eu não estou lembrando o nome dele, é meu amigo, inclusive, médico. Não, Quinalha. Arlindo Quinalha, muito bem, bem lembrado. O Arlindo Quinalha, ainda estou com o fuso horário de Gaza na cabeça. O Arlindo Quinalha foi lançado candidato a presidente peitando o Eduardo Cunha. Perdeu a eleição para presidente e a Dilma sofreu o impeachment. O que você está achando desse duro recado? Será que o ano eleitoral nos municípios, disputa de prefeito, vereadores, não vai atrapalhar o desejo da Câmara dos Deputados de ocupar mais espaço e dragar mais bilhões para emendas parlamentares? Bom, primeiramente, boa tarde à nossa audiência, os amigos de bancada. E, inclusive, o Capês chega aqui ainda irradiando pólvora, hein? Tá, chegou quase que explosivo. Venenoso. Bom, venenoso. O que acontece? É conversa de padaria, com todo o respeito.
porque, em verdade, muitos não sabem, nós temos 130 deputados da oposição e 130, né, que acompanham o governo. E o resto? O resto está com Lira. É mais um discurso que pode ser uma tratativa para um futuro, né, uma futura negociação, mais liberações de emendas. Há de se lembrar a nossa população de que 1/3 dos projetos declarados como urgentes estão travados lá nas gavetas da Câmara. Então são assuntos como esse que a tratativa do presidente da Câmara traz, que em verdade me parece muito mais soar como uma pré-campanha antecipada de que não faremos o trocadilho, como se ele falasse, representando todos os deputados federais em sua íntegra, o que não é verdade, sem contar os outros conchavos que já foram feitos no balcão de negócio chamado Câmara dos Deputados. É muito difícil. Essa narrativa não pode impressionar, talvez, os poucos que ainda se dão ao luxo de acreditar nessas narrativas. Em verdade, a política, ela tem definhado cada vez mais. Precisamos de estadistas, precisamos de pessoas que, ainda que tenham divergência de opinião, saibam sentar à mesa e tirar um denominador comum para o principal protagonista disso tudo, que é a população, que está sendo lançada no limbo, esquecida, liberações de emendas parlamentares, assim, astronômicas, viagens, gastos com dinheiro público, sem controle, sem freio. E aí vem a narrativa de que o Congresso, de um modo especial a Câmara, será dura? Dura para quem? Dura para o povo que não cansa de ir ao mercado e ver os preços dos produtos alimentícios pararem. É uma vergonha. A política precisa de um reset. Precisamos de novos estadistas para que a gente consiga, talvez, chegar próximo aos trilhos da democracia. Alessandro Azzoni, digamos que o presidente Lula recebeu o recado e vai fazer uma reunião e uma avaliação interna dos perigos que pode correr com a Câmara dos Deputados. Então ele vai falar, bom, hoje a Câmara pode votar a descriminalização do aborto. Para o presidente, para o governo, isso é temático, ideológico. A Câmara pode votar o fim do foro privilegiado. Isso é emenda constitucional. Precisa de 3/5 em 2 turnos de votação e depois precisa passar pelo Senado. Então, praticamente impossível. Fixação de mandato para ministro do Supremo. Isso não afeta o presidente. Pode ser até que aí haja uma união maior. O Supremo deve agir como bombeiro, mas pode ser que tenha uma união maior. Reforma tributária. Mas reforma tributária como? Outra reforma tributária? Não foi aprovada agora? Vai ter uma nova? Reforma política. Não vão fazer. Aí é um interesse comum. Então eu pergunto, me parece que é uma conversa de padaria, como está dizendo o Emerson Tawil? Ou você acha que se o governo federal parar de irrigar os cofres do Centrão, parar de dar ministérios, pode ter uma reação? Vamos lembrar quanto está custando essa brincadeira para nós, né? São 58 bi de emenda parlamentar, mas estão pedindo mais 11, só de emenda. Já tem 2 ministérios, quer presidência da Caixa, estão pedindo um monte de coisa. Então, na verdade, quem votou no governo do presidente Lula já não votou no programa que ele apresentou. Já não é mais o governo dele. É o governo dele mais o Centrão. Então isso é uma realidade. Está aí para quem quiser ver. Como é que fica? O Márcio França, por exemplo, aliado de primeira hora. Deixado de lado. Márcio França, humilhado na cerimônia em Santos, do lançamento da obra do túnel, do túnel que vai unir Santos a Guarujá, pelo qual ele lutou a vida toda. Márcio França escanteado, ignorado. Poderiam ter feito um gesto de colocá-lo ao lado do presidente. Nem esse gesto político foi feito. Então, pergunta-se, o Centrão vai continuar ampliando seus tentáculos no governo ou será que o governo vai reagir? Primeiramente, boa tarde a todos os telespectadores, meus colegas de bancada. De uma certa forma, o presidente não tem muito o que fazer, porque o articulador dele, ao meu ver, é muito fraco, que é o Padilha. Eu acho que ele não está conseguindo cumprir as suas missões. Eu vejo ele ontem mesmo, já estava com uma expressão praticamente de uma retórica praticamente perdida, como não sei o que eu estou fazendo aqui.
Então, o governo não tem uma articulação. A articulação, quando tem, é quando o próprio presidente entra em ação. Então, quer dizer assim, o presidente precisa entrar em ação junto com o Lira e junto com o presidente do Senado, o Pacheco, senão não tem articulação. O Lira mandou uma mensagem da seguinte forma, justamente porque teve algumas coisas, teve várias, somente a questão, eu vejo a questão, não que deveria ser nessa proporção, eu concordo com o posicionamento, porque assim, primeiramente uma reforma tributária, um arcabouço fiscal, ela é de interesse da população e não interesse do presidente da República. Então o Congresso não deveria ter votado com trocas de cargos e nem de emendas. É um projeto pró-economia brasileira que traria um retorno muito positivo para o Brasil. Isso virou uma moeda de troca para o Centrão. Troca-se a questão do arcabouço, a questão da reforma tributária, para que eu vote como você quer, e aí eu faço, vocês me liberam emendas. Então ficou uma moeda de troca. Eu acredito que ainda nessa concepção como está montado, o Lira ainda, quando estiver ainda como presidente, pode ser que até seu sucessor não venha na mesma linha que ele, mas na personalidade do Lira, ele vai continuar fazendo uma barreira muito grande, cobrando e passando a fatura. Em questão da reforma tributária, nós vamos ter a segunda fase dela agora, que é a questão da renda, que a primeira foi sobre base de cálculo, sobre consumo. Taxar o consumo, né? E agora vai vir sobre renda. Então, e lembrando que também, para você colocar a questão da reforma tributária, são mais ou menos, assim, por baixo, 66 leis complementares que vão regulamentar a reforma tributária. Senão, praticamente, você vai ter uma reforma tributária que não existe uma regulamentação precisa, teria que ser feito por lei complementar e teria 66 leis complementares. Então, assim, agora na pauta do Congresso, tem alguns assuntos polêmicos, mas tem assuntos muito importantes a serem passados que eu acho que a provocação maior é falando, lembre-se do que vem para frente e você vai precisar de mim. E aí nós vamos trancar a pauta. Eu acho que a mensagem foi essa. Então, prepara o bolso aí, consumidor e contribuinte principalmente. Meu querido Diego Tavares, agora tem um lance também da eleição municipal de Maceió. Tem o Renan Calheiros, o senador, bem mais amigo do Lula do que o Arthur Lira. Você lembra que o Renan e o Omar Aziz comandaram ali a CPI da Covid e enfrentaram realmente o Bolsonaro. Então eles são mais próximos. O Arthur Lira, claro, um pragmático, político pragmático. Está lá com quem está no poder. Então, onde está o poder? E parece que estão se digladiando aí. O que você acha aí? Como é que pode vir a ocorrer neste ano com um Congresso Nacional que não é controlado pelo governo, que o governo não tem maioria, que o governo não tem articulação política e que se o presidente Lula continuar viajando para fora dessa maneira e largando a articulação para o Alexandre Padilha, corre o risco de perder o rumo? Professor Capês, eu acrescentaria a essa receita desastrosa que o senhor colocou aqui, que nós temos 10% dos parlamentares da Câmara dos Deputados como pré-candidatos a prefeituras no país inteiro. Então, ou seja, 1/10 da Câmara trabalhando em pré-campanha e campanha durante esse ano. Primeiramente, uma boa tarde ao senhor, boa tarde aos meus colegas de bancada e a todos que nos acompanham aqui no Linha de Frente. Uma coisa está me chamando muito a atenção em todos esses discursos de abertura dos trabalhos, dos poderes, da cúpula dos poderes da República. Nós tivemos na semana passada a abertura do ano judiciário no STF. O discurso da presidência do STF parecia um discurso de presidência de ONG. Falou de cota feminina, falou de ESG, falou de campanha de doação de órgãos. Agora nós temos o discurso do presidente da Câmara dos Deputados. Falou a respeito do embate entre os poderes, falou da dinâmica da política. Tudo isso no ano em que o Brasil perdeu 10 posições no ranking de combate à corrupção. No ano em que a segurança pública está em estado de calamidade e que todos na ponta da sociedade estão esperando uma resposta dos nossos governantes. E nesse jogo todo, nesse tabuleiro todo, as nossas mais altas autoridades não definem lá no Supremo como que o Supremo vai agir
para ajudar no combate à corrupção, para ajudar com o problema da segurança pública. Lá no Congresso, nós não sabemos, do Pacheco e do Lira, que são os donos da pauta do Congresso, como o Congresso vai legislar para ajudar com o problema da corrupção, para ajudar com o problema de segurança pública. Então me parece não, está escancarado que existe um descolamento entre a cúpula do poder e os problemas da sociedade. O Lira disse durante o seu discurso que o orçamento é de todos e de todas. Realmente, Arthur Lira, o orçamento é de todos e todos estão esperando esse orçamento chegar na ponta. Porque não adianta o orçamento chegar na ponta pelas obras de emendas parlamentares. É o campinho, é a ambulância, é a pracinha, que é só para sair bonito na foto com o prefeito e garantir a reeleição. O Brasil tem problemas sérios e esse orçamento, de fato, está precisando se transformar num orçamento de todos e todas. De todos também? De todos não. Todos não? Aliás, um orçamento todos só de todos, agora, né? Porque na língua portuguesa, o todos já é o gênero neutro. Então, todos e todas já é redundância. Você não quer agredir o vernáculo? Não quero. Mas é isso, professor. Eu realmente espero que todos esses discursos eles sejam revistos por essas autoridades e que eles tenham um pouco mais de atenção com os problemas reais da sociedade. Porque essa politicagem, quem vai ser o prefeito, quem vai ser o próximo presidente da Câmara, como vão ser empenhadas as emendas parlamentares, infelizmente não resolvem os problemas do brasileiro. Guilherme Mendes, a defesa tem a palavra. A defesa tem a palavra, é bom. Boa tarde, Capês, boa tarde, amigos da mesa e aí, amigos que estão nos acompanhando em casa aqui na Jovem Pan. O presidente Arthur Lira faltou a duas cerimônias importantes após o ministro Lewandowski e o início do ano legislativo recentemente. E guardou, então, para o início do ano legislativo, eu falei de legislativo, não, judiciário, né? Judiciário. Ele faltou ao início do ano judiciário e ontem, então, no início do ano legislativo, aproveitou para dar uma série de recados e acho que é um pouco mais do mesmo, né? Ele está marcando posição, destacando a importância do Congresso Nacional e dizendo principalmente ao ministro Alexandre Padilha, não é? A nossa articulação não foi bem. E acho que não foi bem, talvez, nesses últimos meses do ano, quando algumas emendas deveriam ter sido executadas e não foram. Isso, de alguma forma, deve ter irritado tanto o presidente Lira quanto os congressistas que aguardavam essas verbas. Eu acho que o ministro Padilha, de uma certa forma, sai fragilizado com essa fala, não é? Eu não sei se é o caso de se falar em troca, mas certamente outros interlocutores, Rui Costa, já tem se aproximado do presidente Lira para novamente estabelecer os laços entre ele e o presidente Lula. Primeiro, visando a eleição na casa, né, na Câmara dos Deputados, mas, sobretudo, uma sintonia mais fina para esse ano de 2024, que espera e que vai ter temas muito desafiadores, não é? Em entrevista recente, o Alexandre Padilha disse que a dobradinha, né, a dupla Congresso e Executivo vai estar afinada para 24, da mesma forma como foi em 23, mas não é isso que a gente percebe, pelo menos nesses primeiros movimentos. Eu acho que tem que se aguardar um pouco e aguardar e esperar aí as primeiras votações para ver como vai ser a postura do presidente Lira, não só na definição das pautas, mas, sobretudo, na condução das votações. Agora, tem uma coisa também, viu? Não é muito culpa do Alexandre Padilha, não. Se você dá um canivete pro cara entrar numa floresta, então é o seguinte, ele vai lá, você fecha um acordo. Então é o seguinte, vamos votar o primeiro turno da reforma tributária, perfeito? Nós queremos 10 bilhões de reais e queremos mais 40 cargos aí de segundo escalão para acomodar a tropa. Aí o Padilha, fechado. Aí vai lá, o Lula fala, não dá. Dá 3 bilhões e não sei o quê. Ele volta. Então, na verdade, o que acontece é que ele é cachorro sem dente. É cobra sem veneno. Então, não adianta você também botar a culpa nele se ele não tem elementos para poder cumprir as suas promessas. Agora, uma